Olá, meus tesourinhos, vamos para a aula 2 dessa semana. A aula 2 é só uma questão extra que eu quero fazer antes de fazer as aplicações. Eu quero fazer uma questão extra. Essa questão ele pede para você resolver em R a seguinte inequação simultânea. O que são inequações simultâneas? São inequações onde eu tenho mais de uma desigualdade. Então, observe o seguinte. Eu tenho 1 menor ou igual a menos 2x mais 3, que é menor do que x mais 5. Então, observe, na questão 2, nós tínhamos só uma desigualdade, então era bem simples de fazer. Agora eu tenho duas inequações. Eu tenho um que é menor ou igual a 2x mais 3, essa é a primeira. E a segunda, eu tenho 2x mais 3 menor do que x mais 5. Então, como é que eu resolvo as equações simultâneas? Então, primeiro eu resolvo a primeira com a segunda, resolvo a desigualdade. Depois eu resolvo a segunda com a terceira. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Primeiro eu resolvo 1 menor ou igual a 2x mais 3, primeira com a segunda. Depois vou pegar a segunda e a terceira, quem é 2x mais 3 menor do que x mais 5. Bom, depois de resolver as duas desigualdades, o que é que eu vou fazer? Observe que eu disse para vocês que intervalos a gente ia estudar o resto do ano, e é exatamente aí onde vai entrar os intervalos. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o resultado da primeira, vai fazer um intervalo. Você vai pegar o resultado da segunda, vai fazer outro intervalo. E o resultado é a interseção entre os intervalos, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver a primeira e a segunda. Eu tenho quem? 1 menor ou igual a 2x mais 3. Então, traz o 2x para cá. Ele vai ficar negativo. Está positivo, ele vem negativo. O 3 ele vai ficar no mesmo membro. Então, eu vou só descer o 3. E o 1 está positivo, ele vem negativo. Então, vai ficar menos 2x é menor ou igual a 3 menos 1 é 2. Como o número que está com x está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Lembra, toda vez que eu tenho que multiplicar por menos 1, eu tenho que inverter também o sinal da desigualdade. Então, vai ser menos 2x menor ou igual a 2 multiplicado por menos 1, vai ser 2x maior ou igual a menos 2. Os números eles vão trocar de sinal e a desigualdade ele vai trocar também, se ele era menor ou igual, ele vai virar maior ou igual. Isolando o x, x é maior ou igual a menos 2 sobre 2, então x é maior ou igual a menos 1. Então, resolvi a primeira e a segunda. Agora, a gente vai resolver a segunda e a terceira. Resolvendo a segunda e a terceira, eu vou ficar com quem? 2x mais 3 é menor do que 5 mais x. Então, vai ficar 2x, traz o x para cá, menos x, menor do que 5, leva o 3 para lá. Está positivo, ele passa negativo. Então, vai ser 2x menos x vai ficar x, menor do que 5x, 5 menos 3 vai ser 2. Então, quer dizer que x é menor do que 2. Então, observe que agora eu resolvi a primeira com a segunda, resolvi a segunda com a terceira. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer os intervalos e fazer a interseção. Vamos lá, juntando as duas soluções, nós temos o seguinte. A primeira é o que? X maior ou igual a menos 1. X maior ou igual a menos 1. Maior ou igual, ele é fechado, e os maiores iguais são os números que estão à direita. Então, fechado no menos 1 e maior ou igual são os números que estão à direita do menos 1. Lembra que ele tem que ficar na ordem numérica como se estivesse numa reta. Quem é a solução 2? A solução 2 são os números menores do que 2. Menor, então, a bolinha é aberta. Maior, igual a bolinha fechada. Menor, a bolinha é aberta. E os números menores do que 2 são os números que estão à esquerda de 2. Então, a primeira solução
bolinha fechada no menos 1, porque é maior ou igual, e os números maiores são os que estão à direita. Na solução 2, bolinha aberta no 2, os números menores do que 2, só menores, a bolinha aberta, menores são os números que ficam à esquerda. A solução é quem? A interseção. O que é interseção? É os números que estão nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, quem é que está no mesmo intervalo ao mesmo tempo? Do menos 1 até o 2. Do menos 1 até o 2. Observe que no de cima, na primeira solução, aquilo que está à direita de 2 está no de cima, mas não está no de baixo. E na segunda solução, aquilo que está à esquerda de menos 1 está no de baixo, mas não está no de cima. Na interseção é só lembrar, é fechado onde ele é fechado nos dois intervalos. Se ele for aberto em um dos dois intervalos, então é porque ele é aberto na interseção. Então observe, no menos 1 ele é fechado por quê? Porque ele é fechado lá na solução de cima e ele é fechado na solução de baixo. Lembra, toda vez que ele está no meio do intervalo, ele é fechado. Então, fechado em cima, fechado embaixo, ele é fechado na interseção. E no 2 ele é fechado em cima, porque ele está no meio do intervalo, só que ele é aberto embaixo. Então, se ele é aberto embaixo, ele é aberto na interseção. Os números que estão procurando são os números que estão entre menos 1 e 2, fechado no menos 1, aberto no 2. Então, quem é minha solução? Minha solução é quem? Menos 1 menor ou igual a x, que é menor do que 2, né? Ou solução é x pertence aos reais, tá o que? Menos 1 menor ou igual a x, que é menor do que 2. Com isso, nós finalizamos a questão extra. Já já nós voltamos com a aula 3, falando sobre as aplicações. Até mais.